Olá, gente boa. Tranquilo? Cidadania como aprendizagem. Ok? Cidadania como aprendizagem. Nós falamos tanto em más escolhas populares, nós falamos tanto em situações em que as pessoas não querem decidir, desde as reuniões de condomínio que as pessoas não vão, enfim, até aquele evento ápice, né, nas votações que as pessoas não vão, né? Ou se vão, a gente entende que não se posicionaram da maneira correta. Mas como se aprende? Como se vivencia a cidadania? Veja, fiquei pensando, já que eu falei em aprendizagem, escola. Uma boa possibilidade de nós aprendermos cidadania é na escola. Ora, quando se fala em cidadania, a gente fala em escolhas. Mas olha só, existem duas possibilidades de fazermos escolhas. Veja, o professor pode, para que o aluno vivencie a experiência de fazer escolhas, ele pode deixar a turma escolher entre a opção A e a opção B. Por exemplo, teremos avaliação na segunda ou na sexta, levando em consideração que para o professor, para a autoridade, tanto faz ser segunda ou sexta. E então caberá aos alunos decidirem se é melhor para eles segunda ou sexta, já que para o professor é indiferente. Veja que esta possibilidade ela é interessante também, porque existe uma outra possibilidade. Essa que eu me refiro, em que o professor é indiferente à escolha do aluno, é bacana. Não deixa de ser bacana, porque o aluno terá que decidir. E o professor poderá, ou melhor dizendo, deverá fazer com que os alunos reflitam sobre essas escolhas. Não escolher simplesmente porque é mais favorável, porque tem mais conteúdo, se for sexta, então é mais favorável segunda, que tem menos, mas entender as consequências dessas escolhas e entender que a escolha individual de cada um interferirá, obviamente, na decisão de outro. E é preciso que ele se ponha no lugar do outro. Por exemplo, Mariazinha viaja na sexta e o pessoal quer, a maioria quer que seja na segunda. Mas só porque a maioria quer segunda justifica que a Mariazinha não viaje na sexta? É uma questão para se discutir. Será que a Mariazinha, as necessidades da Mariazinha não merecem ser ouvidas, apesar dela ser uma só? Insistindo, nesse caso em que para o professor é indiferente segunda ou sexta, a resposta A ou a resposta B, é bastante interessante que o professor faça com que o aluno discuta, dialogue. E junto com discutir e dialogar, aqui é um detalhe importantíssimo, é preciso que se trabalhe antes a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é aquela possibilidade de eu dizer o que eu preciso e ouvir principalmente o que o outro precisa sem usar de nenhuma violência simbólica, muito menos a física, mas que eu respeite sobremaneira o outro e o outro me respeite sobremaneira. É uma regra anterior ao diálogo, anterior à discussão. Tu me respeita e eu te respeito, porque nós somos iguais em dignidade. E tu ouves o que eu preciso e eu ouço o que tu precisas. E o que tu precisa e o que eu preciso estão em igualdade de dignidade. Então é preciso que se discuta. Neste sentido, comunicação não violenta. Outra situação possível. Pensem.
o professor sugere segunda ou sexta, porque é confortável, ou no mínimo porque é indiferente, e os alunos decidem por quarta. Vejam, possibilidade A, possibilidade B, que é indiferente ao professor, e há uma terceira possibilidade que interfere na autoridade. Percebam? Agora o problema não é entre alunos, é entre alunos e autoridade. Portanto, esse professor agora é chamado ao diálogo e ele terá a comunicação não violenta como base e deverá esquecer da sua autoridade a priori, né, como uma força ordenativa, e deverá entrar no diálogo, porque agora esta possibilidade interfere no poder, interfere na sua autoridade, interfere profundamente no seu planejamento e talvez na sua vida pessoal, porque quarta-feira não era o dia dele vir à aula. Não sei, estou imaginando. Então os diálogos agora puxam o professor que vai dialogar também. E aí é posto à prova a cidadania. Porque agora o aluno está empoderado a ponto de dialogar em igualdade de dignidade e nessa igualdade amorosa e fraterna, onde o professor é posto para dentro. Quando isso vai acontecer? No quinto ano, quarto ano, terceiro ano, nono ano, ensino médio? Não sei, eu não posso dar essa resposta, porque a maturidade vai se desenvolvendo. Essa maturidade sociológica, política, essa maturidade dialogal, onde deverá ter não só uma maturidade espiritual, amorosa, para suportar o diálogo com o outro, que vai se contrapor a mim, mas também uma maturidade em termos de linguagem, de ter argumentos, de ter vocabulário, de ter possibilidades argumentativas. Percebe? E a maturidade, neste caso, envolve a autoridade. Mas por que eu acho muito mais elevado essa situação em que a autoridade é puxada para a discussão? Porque a cidadania, agora esta aprendida na escola, quando for para a vida da polis, para a vida da cidade, o cidadão ele não vai mais aceitar decidir o que já está decidido. Está decidido que o povo decidirá sobre A ou B. Não, esse cidadão, agora sim politizado, poderá querer C. E este C, essa outra possibilidade, ela é muito importante, porque daí ela mexe na profundidade do poder, na profundidade das discussões políticas, e aí discussão política verdadeira, porque a autoridade é chamada para o diálogo. A autoridade passa a ser um igual. Portanto, eu chamo a atenção aos professores que querem trabalhar a cidadania, que, eu diria, comecem trabalhando com a ideia de A ou B e logo permitam, estimulem A, B e eles buscarão C. E aí a maturidade do professor será testada, porque ele entrará na negociação e quem sabe o C realmente não seja bastante interessante e produtivo, às vezes não do ponto de vista do conteúdo da avaliação, que é o nosso exemplo, mas do ponto de vista da aprendizagem de ser um sujeito político. Portanto, iríamos fazer um contraponto muito forte à escola sem partido, porque a escola sem partido ela quer trabalhar com a opção A e B, no máximo A e B, no máximo, se for possível. E uma escola libertadora, que não exclui o conteúdo formal, que não exclui o vestibular, o Enem, né, que não exclui de maneira alguma, mas inclui uma visão crítica e aí sim participativa, mas participativa também da autoridade, também da figura de poder, que vai ter que se desempoderar ou empoderar o interlocutor. No meu exemplo, o aluno, no futuro, o cidadão, né? Porque
decidir não é apenas votar. Votar é a parte menor. Votar, eu ia dizer insignificante. Não vou dizer isso. Votar é o mínimo comparado ao máximo, que é a consciência política, a vontade de transformação e o chamado das autoridades, a chamada do Estado para uma igualdade no diálogo. Igualdade no diálogo e até, sendo possível, a mudança na decisão, no comportamento da autoridade estatal, ela se submetendo à autoridade do diálogo, à autoridade da discussão e da cidadania. Um abraço, fica a dica.